muito importante. Opa! Vamos gravar. Então, pessoal, continuando, então vamos começar com quem está aqui na sala mesmo, porque a gente sabe que a construção do Programa Municipal de Cultura é de formiguinha mesmo, né? Cada um vai contribuindo, cada cadeira, a gente teve essa ideia muito legal, junto com a secretaria, da gente ouvir cada cadeira, né? Nada mais justo, né, do que as cadeiras estarem representadas juntamente com seus pares e a sociedade civil que ela representa. E, bom, eu esperava mais pessoas, né? A gente passei para o pessoal dos artistas de rua, igual, como a gente é representante dos artistas de rua, coloquei no Facebook, chamei algumas pessoas, alguns coletivos por parte do pessoal do teatro, enfim, os coletivos culturais e algumas ONGs, né? O pessoal foi entrando em contato. Mas a gente sabe que, às vezes, por causa do horário, de outros compromissos, às vezes, né, a gente acaba não aglomerando, e vai fazendo com que as pessoas cheguem, pelo menos nessa sala de escuta. Como a gente sabe que vai ter outras, né, outras funções, outro agregamento numa reunião, talvez a gente consiga com que esse pessoal venha também, né? Porque hoje são apenas algumas contribuições, né? Desculpa. Bom, eu acho legal as pessoas se apresentaram, assim, praticamente todas estiveram nas mesmas salas, né? Durante essa caminhada nossa aí das salas de escutas, então a gente já conhece mais ou menos as pessoas. Eu vou começar por mim. Meu nome é Vladimir Humberto Veloso. Eu sou titular da cadeira de movimentos coletivos culturais. Na gestão passada, no conselho passado, estava como suplente. Nesse conselho agora, estou como titular. Sou ator, sou palhaço, sou estátua viva, e também trabalho na área de parte da comunicação visual. E é isso. Então, estamos para agregar esse trabalho que vem sendo desenvolvido do Conselho, junto com a Secretaria de Cultura. A gente espera que cresça cada vez mais esse diálogo, essa participação, e a gente está aqui para isso, né? Para que tudo isso se envolva, para que a gente chegue num consenso final para a sociedade civil em si, e para aquelas pessoas que às vezes nem sabem que existe um conselho, né? Às vezes nem sabem que existe uma Secretaria de Cultura e Turismo que faz de tudo para que elas tenham mais cultura, né? E mais pertencimento à arte de cada cadeira representada dentro do conselho. Bom, passo a palavra aí como apresentação. Aí tem o Lucas, tem o John, Maria Nívia, a Marli. Obrigado, Marli. Eu falo. A galera ainda tá tímida. Bom, meu nome é Lucas, não sou da parte da arte em si, eu sou da sociedade civil, mais voltado para a educação. Eu sou professor em 3 cursinhos populares aqui de Ribeirão e faço pesquisa na área de educação e cultura com educação não escolar, e tomando a cultura como um meio de educação cidadã, né, as manifestações culturais de Ribeirão Preto. Sou antropólogo de formação e tenho participado de todas as salas de escuta. Então, a maior parte de vocês eu já vi por aqui. É um pouco isso. Valeu, Lucas. John, Mariani. Olá, gente. Eu estava aqui só esperando o pessoal se interagir, me atualizando aqui, que daqui a pouco tem outra atividade, então eu vou ser bem breve aí. Essa questão de hoje, né, dessa temática que a gente fala sobre movimentos culturais, é uma área onde eu estou, né, que tipo, a gente, em teoria, a Rojunê, que é a iniciativa que eu sou coordenador geral, ela atua, e aí é onde a gente faz esse trabalho que ainda, eu espero, I have um sonho, né, eu tenho um grande sonho que, tipo, a gente consiga tornar essa cultura de Ribeirão plural, né,
visto já esse enfrentamento, dificuldade de ter recurso para essa área, né? Porque a gente fala, sem dinheiro a gente não avança para nenhum lugar, mas também tem a questão do esforço, que agora essa nova gestão eu estou vendo bastante, né? Porque tem aquela coisa, tipo, a função, né? Tipo, ter o cargo lá, mas também pegar e conseguir fazer além através do network, de contato, para fazer as coisas acontecer. É o que, infelizmente, tira pedra, leite da pedra, não sei, um negócio assim. E aí, só voltando, né, a questão desse tema aqui da sala dos movimentos culturais, eu vejo muito nítido a questões, tipo, porque a gente trabalha nas periferias, esse é o nosso campo de atuação, é o meu campo atual, é o meu campo de maior força na periferia com a juventude preta e também a juventude de modo geral, porque hoje a gente vê, tipo, que as políticas para a juventude é fraca, né, e não se tem espaços específicos para a juventude aqui em Ribeirão Preto. Isso é uma grande preocupação demais, entendeu? Visto que é fácil julgar, falar que a juventude está perdida, é a juventude que dança funk, rebola na raba, que engravida, que, sabe? A gente julga bastante, mas a gente não consegue olhar o quanto o sistema se, é, se negligencia, é negligenciado para fazer a questão desse rendimento pessoal. A gente fala, gente, quando a gente fala cultura, a gente fala de transformação, a gente fala de mudança, a gente fala, tipo, de uma proposta, de outra perspectiva. Só um momento. Desculpa, gente. Então, aí, nessa questão, né, tipo, é onde que agora, esse ano 2022, a gente vai atuar mais forte para que se crie políticas voltadas à juventude na questão área da cultura, né? A gente tem um espaço cultural que seja um espaço para jovens ocuparem e desenvolverem a sua energia e todo o seu pensamento que a cultura tem que ser tipo transversal. Eu falo assim, a cultura é transversal. Tem que ter cultura na educação, tem que ter cultura na saúde, tem que ter cultura na infraestrutura, tem que ter cultura em todos os espaços, porque isso, gente, quando a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre identidade, né, registro, a gente fala sobre regionalidade, a gente fala sobre memória, a gente fala sobre costume, né, ribeirão pretano, e a gente precisa novamente ter essa questão aí de trazer que a gente mora em Ribeirão Preto, que a gente tem que ter uma cultura nossa de Ribeirão Preto, enquanto moradores de Ribeirão Preto, sair desse costume europeu, que aqui é uma cidade totalmente baseada na ideia europeia, entendeu? Porque enquanto a gente tem recursos que saem da arrecadação, né, de Ribeirão Preto, para manutenção de espaços que são fundações privadas, e aí tipo, a gente não tem coragem de criar um espaço dentro de uma comunidade, mostra nitidamente o que é prioridade, né, para esse governo, né, e para todos os outros. Enquanto que a gente pensa assim, mas o teatro, vamos supor, o Dom Pedro, né, que eu estou falando disso, me referindo a esse espaço, que sai tipo dinheiro, recurso público para ir nessa fundação que é privada, né, e que tipo tem todo essa pomposidade, essa coisa de tipo, porque e a gente fala assim, gente, todos os espaços a gente tem que legitimar, porque as pessoas ricas também contribuem para o imposto daqui, elas têm também direito de ter essa questão de um espaço para se utilizar e para se sentir. Mas só que também a gente tem que entender que quando a gente fala sobre recurso público, a gente tem que trabalhar na pluralidade. Ao mesmo tempo que vai recurso para uma área específica, tem que ser de forma igualitária e para outras áreas, para outros lugares que pode estar. E aí quando a gente fala assim, mas o povo da periferia não quer, a gente faz as coisas, a gente abre, mas o pessoal da periferia não quer. Primeiro, a gente vem tipo de uma cultura, né, da discriminação. Porque, normalmente, quando a gente vai no espaço, precisa ter uma roupa adequada, precisa ter um estilo adequado de ir no espaço. E quando a pessoa não está condizente a esse estilo, a essa vestimenta, a esse visual, essa característica que todo mundo espera, né? Essa característica bonita, essa característica tipo, totalmente europeia, o pessoal discrimina. E aí a gente fala, tipo, você acha que mesmo que eles vão querer sair de um espaço de proteção para ir no espaço que
vai ser negligenciado, tipo, e vai ser tipo visto como tipo, nossa, a gente está fazendo caridade para eles, sabe? Então, são fatores que tipo, eu só estou falando aqui para a gente entender que tipo essa pluralidade, né, de corpos, entender tipo, que tipo, às vezes se faz necessário a gente pensar também que a periferia também tem direito de ter cultura e lazer para além desses espaços. E aí tirar essa questão do medo, porque a gente não vai porque é lugar de crime, é lugar de... Mas vocês sabem, vocês já foram alguma vez, tipo, estar dentro da comunidade? Entendeu? Esses dias eu fui lá na favela da Mangueira, que estava tendo um forrozinho de domingo, tem um forró bem legal, que a comunidade ama, entendeu? E a comunidade, devido a essa negligenciação, essa discriminação em outros espaços, ela ser tipo condenada e julgada e até tipo olhada tipo com um olhar de desprezo, né? Eles mesmos criaram um espaço onde eles mesmos fazem tudo lá, tanto que às vezes tem pessoas que nunca saíram da comunidade, só saem para ir do serviço para casa, então ali eles têm um lazer que eles mesmos produzem. Só que esse prazer, esse lazer que eles produzem, né, essa cultura que é deles lá, não é suficiente. Precisa levar o teatro, precisa levar as artes, precisa levar tipo artesanato, precisa levar outras pluralidades de cultura para esse espaço. Aí quando eu falo assim, tipo periferia, eu não falo só em favela. A gente fala sobre bairros periféricos, como Parque Ribeirão, como Quintino, entendeu? E aí a gente tem que entender, mas no Quintino a gente tem espaço cultural. Tá, mas esse espaço cultural dialoga diretamente com a comunidade de modo plural? Entendeu? Tipo, ele tem atividades tipo, que envolvem essa comunidade no total. Porque, às vezes, o pessoal faz umas coisas que... Aí eu tô falando, né, é uma visão de eu, enquanto John, da Rojunet, que participa desse movimento cultural que a gente faz e promove dentro desses espaços, entendeu? Que a gente vê essa grande falta de atenção, de promoção e de uma outra realidade, né? Visto que aquela realidade deles também não é errada, tá? Não é errada aquelas visões que ele tem, mas ele tem que saber que tipo tem também recursos públicos que precisam ser divididos igualitariamente para todos os espaços, não somente para uma fundação, não somente para um lugar que só vai atender tipo a população comum, né? Aquela que tenha condições e hábitos de consumir aquela coisa na área central, porque ali tudo acontece só naquela área central. A maioria das culturas só acontece ali porque a gente quer atrair o povo para ali, porque a gente acha que é mais prático, né? E aí, mas só que tipo, só vai quem realmente é daquele pessoal que costuma, né? E o pessoal que não estão visto, que a gente não vê. Bom, então concluindo essa minha trajetória aqui que eu tenho como fala, a cultura precisa realmente também dar atenção aos movimentos culturais, que já conhece o espaço, que já sabe sobre territorialidade, que é uma coisa que a cultura precisa também estudar muito sobre territórios, saber como que é cada território de Ribeirão Preto, cada área, o que consome, o que é de praxe, entendeu? E como é a cultura lá daquele território, se tem alguma coisa que alguém, as mulheres que fazem umas rodas sabe, tipo, de prosas, ou, sabe, cantores que tem ali, entendeu? Naquela, tipo, cantores que tem ali de forró, sertanejo, isso daí é produção de cultura, né? E aí, buscar essa territorialização, né? Fazer essa territorialidade, né? E a partir disso, promover mais políticas públicas para isto, entendeu? Mas primeiro precisa reconhecer Ribeirão na sua totalidade, não somente lugares específicos e de fácil acesso. Por isso que os movimentos culturais estão aí, precisa ter um mapeamento mais amplo desses movimentos culturais, ver qual é a área forte, porque normalmente esses movimentos têm um ponto de referência que eles atuam, que eles são mais fortes, eles vão entender eles vão entender melhor, né, de como é aquela comunidade, como que estão acostumados, como estão habitadas, e aí sim a gente começar a trazer a transversalidade cultural dentro disso, dentro da nossa comunidade de Ribeirão Preto, tá? E é essa a minha contribuição agora nessa primeira parte, depois eu venho, que eu vou dar fala para os outros, tá? Legal. Bom, acho que é mais ou menos por aí, né? Os movimentos coletivos culturais, eles obrigam a gente a repensar um novo momento, né?
entre a cultura e o Estado, entre aquelas pessoas que estão representando aquelas culturas e o Estado, o Estado político, né? De uma gestão mais política, se falando. E aí o Estado ele começa, talvez, a enxergar melhor. A gente tem que realmente fazer o Estado começar a enxergar esses tipos de movimentos culturais que surgem, né? Eles vão surgindo, eles vão se multiplicando em vários territórios, igual o John falou. Por isso que é importante a gente ter esse envolvimento com os movimentos culturais. Antes da gente passar a fala, eu já vou fazer as perguntas de todas as perguntas da sala são em comum. E aí, conforme a gente for fazer nas nossas falas, a nossa apresentação e a nossa fala, vocês podem ou perguntar, ou eu vou tentar colocar aqui no chat, porque eu estou com dois PCs, né? Porque tem um que não está funcionando bem. Que são umas perguntas norteadoras. A primeira delas é assim, ó, quais são os orgulhos, as potencialidades e as oportunidades que existem no município? Quais são as fragilidades, os desafios e os problemas que existem no município? E quais são os esforços públicos e privados nos quais podem ser realizados programas, políticas, projetos e ações culturais? Quem pode contribuir para o desenvolvimento de programas, políticos, projetos e ações culturais? Então, antes dessa, quais são os espaços? E depois, quem pode contribuir para esses programas? E quais são os perfis das pessoas que podem ser beneficiadas por esses mesmos programas, por essas mesmas políticas, projetos e ações culturais? Então, tem uma aí que vai puxando a outra, né? Quais são os espaços? O John já falou mais ou menos sobre isso. Quem pode contribuir para esse desenvolvimento, né? E quais são os perfis dessas pessoas que podem ser beneficiadas, tá bem? Vou repetir, e aí a gente, de repente, pode fazer um apanhado dentro da nossa fala e a gente vai sintetizando isso. Então, quais são os orgulhos e as potencialidades e as oportunidades que existem no nosso município? Porque, por incrível que pareça, às vezes a gente vê uma gestão e a gente não pode ver ela como um todo, de repente, se ela é ruim ou boa. Sempre tem algumas coisas, né, existentes que é o nosso povo, que são as pessoas que vivem em nossas cidades. Então, elas são nossos orgulhos, enfim. Então, a gente tem que ver toda essa questão generalizada. E quais são as fragilidades, os desafios e os problemas que existem no município, tá bom? E depois a gente vai para aquelas 3 perguntas que puxam uma outra. Quais são os espaços? Quem pode contribuir? E quais são os perfis das pessoas que podem ser beneficiadas? Tá bom? Bom, eu passo a fala. Acho que tem aí a Maria Nívia. O Danilo entrou também. Boa noite, Danilo. Vocês ficam à vontade também. Ô, Vlad, eu só vou escutar. Hoje eu estou quietinha, estou só para aprender. Não tem problema não, lógico. Eu estou escutando. Não, mas não tem problema, é isso mesmo. Estou muito feliz em estar aqui hoje, viu, com vocês, e aprender um pouquinho mais. Obrigado, viu, Maria Nívia, pela presença. É sempre assim que a gente vai fazendo cultura. Né? Cultura também é ouvir. Maria Nívia, quer falar alguma coisa, se apresentar e falar dentro desse tema que a gente fez as perguntas aqui? Eu acho que a periferia em si falta muita coisa. Eu, como vejo no artesanato, a gente não consegue, às vezes, chegar. E é uma coisa que está acabando, e é cultura. Tem muitas, por exemplo, quando eu aprendi a fazer o que eu faço hoje, eu aprendi com 7 anos. Numa coisa que antigamente se chamava promoção social, que ensinava as crianças a fazer na escola e ia para lá. Agora é muito raro você ver isso. Não tem, as prefeituras não fazem mais isso. Então, fica para a iniciativa privada. E isso é um jeito da gente aprender, era cultura. A gente aprendia. E também aprendia, não ficava na rua.
era uma coisa que fazia as duas partes. Fazia a gente ficar com a cabeça quente, porque você tinha que aprender, então você não tinha tempo para ficar pensando em besteira. E era ótimo. Eu acho que isso é o que falta na periferia. É isso aí, Mariana. Danilo, boa noite. Quer dizer algo? Quer contribuir, aliás, né? Se apresentar e, de repente, contribuir. Boa noite, pessoal. Não, na verdade, eu estou tentando compensar as outras reuniões que eu não pude comparecer aí nessa correria de fim de ano. E eu daqui a pouco tenho que sair, infelizmente, tem um ensaio para fazer também, mas eu quero tentar acompanhar um pouquinho, pelo menos, aí. Estou mais para ouvir do que para falar hoje. Ah, legal. Não, ótimo, cara, é isso aí. Obrigado por ter vindo aí, né? Presença legal. Bom, eu vou falar um pouco, talvez, sobre essa necessidade, né? De a gente comentou sobre espaços, né? Nas perguntas aqui tem espaço. A gente sabe aquilo que a gente tem como espaços públicos, né? Privados também. E aí a Maria Lívia falou uma coisa muito interessante, né? Antigamente a gente tinha uma promoção social, se assim a gente pode dizer, né? E agora a gente sente um pouco falta disso. Talvez na nossa geração, talvez minha e da Nívia, as coisas eram um pouco mais diferentes, né? A gente tinha era diferente. Talvez as crianças gostassem mais de brincar, talvez as crianças gostassem mais de ficar na rua, de estar na rua. Eu não sei se eu vou viajar um pouco no meu raciocínio, mas gostava de ir para a quadra, jogar uma bola, ficar na rua brincando. De repente, sempre tinha, em cada bairro tinha centro social, eu não lembro como é que se chamava isso. Alguma coisa assim, sempre tinha um centro social, onde tinha vários cursos, as crianças iam para lá. Hoje, eu não sei como é que está esse sistema, mas deve ser bem, bem menos, ou talvez não existe mais esse trabalho, centros sociais de cada bairro, que eu lembro que tinha um prédio, que tinha sempre seu centro social. E lá tinha as aulas de pintura, artesanato, futebol, enfim. E talvez isso culpasse mais. E talvez a gente, como agente cultural, a gente devesse promover mais essa... porque é difícil, né, a gente falar... hoje as informações elas chegam mais rápidas pela internet, né, as informações chegam mais rápidas na escola, para a juventude em si, para os adolescentes. Então, às vezes, hoje em dia, você coloca lá, eu quero fazer uma oficina de artesanato na internet, e você aprende lá pela internet. É muito maluco isso. Eu quero fazer um teatro, ou quero aprender uma língua, você vai lá na internet, tem aula grátis, aula online. Então, isso talvez esteja afastando um pouco dessa aproximação, né? Talvez, né, eu posso estar viajando, falta um pouco de incentivo do governo, federal, estadual, municipal, enfim, para que essas coisas aconteçam mais. Não sei como é que seria isso. Daí vão surgindo, né? Aí eu dou um grande pulo, que aí é onde vão surgindo os movimentos culturais, né, onde em cada bairro, como já não tem mais esses centros sociais, tem o samba, aí a galera do samba começa a agregar as pessoas, a se estarem ali, a se reunir, a se conversar, a contar histórias. De repente, um vai jogar alguma coisa, o outro vai tocar alguma coisa, e as pessoas vão se encontrando nesses movimentos culturais que se criam naturalmente, né? Aí a necessidade dessa pessoa é a necessidade da outra, e nesse encontro, vamos colocar o samba, a roda de samba que tem lá na favela, lá na comunidade, faz acontecer isso, né? E aí, muitas vezes, essas pessoas ficam ali naqueles movimentos produtivos culturais entre eles. E talvez o Estado, né,
podia entrar ali, bom, que legal, está acontecendo um rock de samba, né? Sei lá, ter essa interlocução entre as pessoas e a da sociedade civil junto com a gestão pública. Ah, não, vamos mostrar isso, né? Vamos fazer com que isso se alastre mais. Enfim, eu acho que peraí que deu uma perdida aqui. Eu acho que esses espaços públicos e privados, eles têm que estar presentes para essas pessoas mesmo, né? Para esse pertencimento começar a acontecer. Ah, vou levar uma roda de samba para acontecer lá no Teatro Municipal. Ah, às vezes é complicado, eu entendo às vezes, né? Puta, como é que eu vou colocar? Às vezes a gente vê lá na comunidade quase 1.000 pessoas, né? Centenas de pessoas ali cantando, dançando e conversando, mas que a gente possa fazer com que isso seja um desafio, né? Não só para o município, mas para os agentes culturais, né? Para que as outras pessoas, outros movimentos possam conhecer, outros bairros possam conhecer, porque através disso outros movimentos culturais começam a ir até nessa outra comunidade e assim sucessivamente vai havendo essa troca, né? E essa troca pode ser feita em espaços públicos, né? Talvez o Estado possa contribuir, sim, nessas ações culturais, né? De repente, a gente não tem uma grana específica para isso, mas tem uma grana para divulgação, tem uma grana para colocar no site, enfim, alguma coisa pode ser feita, né? Porque as coisas, se dentro da sociedade civil as coisas acontecem, ali a unha no ferro, com muita luta, né? Talvez no poder público possa acontecer também. Talvez existem caminhos mais fáceis para que isso possa acontecer, né? Porque tem mais acesso a uma mídia, tem mais acesso ali a uma publicidade, então talvez isso seja interessante, talvez essa seja a contribuição para esse desenvolvimento de programas, né? Nessas ações, nesses movimentos coletivos culturais. Vladimir, E é isso. não sei. Eu vou parar de falar um pouco, porque como eu estou querendo falar, eu fico tentando forçar e a minha voz parte e o meu raciocínio se perde. Vou passar na fala aí. Eu acho que a Marli tinha aberto o microfone para falar. Marli, você quer se apresentar, colocar alguma coisa? Oi, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Então, olha, onde eu estou, eu não posso, em determinado momento, abrir, né? Agora eu já estou em outro local. Mas, assim, eu gostaria de só informar que eu sou representante das entidades, sou suplente, né? Com a Maria Ângela. E eu vou fazer o seguinte: eu represento as entidades, né? Pela Associação Maori, a gente tem um trabalho sendo desenvolvido, alguma experiência bacana, e eu quero contribuir, assim, conforme vai rolando a reunião, eu vou ouvindo e vou contribuir mais para frente, pode ser, da nossa experiência, porque nesse momento agora eu tenho que fazer os negócios aqui, eu estou com uma criança também, e aí a gente vai se falando, tudo bem? Tranquilo. Posso fazer uma colocação com relação à fala do John? Porque eu acho que vale a pena, que é assim, se vocês pegarem o Plano Municipal de Cultura antigo, não tem em nenhum lugar que aparece algum tipo de situação ou legitimidade com relação a movimentos sociais na cidade de Ribeirão Preto nos últimos 10 anos. O único lugar que aparece movimentos sociais é dentro de um parágrafo, de uma articulação que foi colocada lá, que já era considerado um movimento social. Mas não há uma definição, não há nenhum tipo de política pública e nenhum reconhecimento de movimentos culturais como meio de promoção de cultura em Ribeirão Preto. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo. Há um apagamento histórico dos movimentos culturais de Ribeirão Preto
que vem principalmente das periferias e tem um recorte racial e um recorte de gênero muito bem delimitado. Porque, como o John colocou no começo, o que tem em Ribeirão Preto é uma cultura hegemônica, estabelecida em um determinado lugar e que permanece em um centro. E aí, como muitos movimentos falam, né, da ponte para lá, o dinheiro não chega, o reconhecimento não vem, e vigora o nós por nós. A ideia é de que, aonde o Estado não cumpre, precisamos fazer, né, a diferença mobilizando e a partir das coisas que a gente coloca. É muito interessante perceber que, se não existiu nos últimos 10 anos nada que legitimasse movimentos culturais ou sociais, isso deveria estar muito bem discriminado e colocado no próximo plano, porque hoje o que movimenta e mobiliza a maior parte da cultura ribeirão-pretana são os movimentos culturais. E isso tem que ser reivindicado em todas as esferas públicas, né? E aí tem uma coisa muito interessante, né? Vocês falaram, por um exemplo, de quem mobiliza, quem ocupa determinados lugares, se é possível fazer um mapeamento. Eu acho que é completamente viável, há capital humano para fazer isso, só não sei se há interesse público para que isso seja feito. E aí tem que ter uma demanda, e essa demanda pode vir por esse lugar que está sendo construído aqui. E essa ideia, principalmente, de levar a sério os movimentos culturais como lugares de interseccionalidade, como o John também colocou. É saúde, é educação, é vida, é outras coisas, para além do entretenimento, porque eu já cheguei a ouvir que cultura é entretenimento em Ribeirão Preto, ou seja, não é a formação de um cidadão, é a formação de um consumidor. E a cultura real de Ribeirão Preto é aquela que se consome, não aquela que forma e humaniza, né? Então, talvez seja possível, seja necessário e preciso pensar essa inclusão no plano municipal de cultura do que são os movimentos e o seu valor para Ribeirão Preto, antes mesmo de começar a demandar as coisas, né? Porque não existia até então, não existia. E sabemos que existe porque vivenciamos e estamos juntos, né, tal. Mas juridicamente, lá onde a gente precisa de alguma forma, né, ter essa representatividade, não há. Então, falta de inclusão dos movimentos sociais, de uma definição e de sua importância no próximo plano, né? Porque muitas vezes, eu não sei como esse plano, né, a gente não sabe como que esse plano ele foi construído, né? Se foi o Ctrl+C, Ctrl+V de algumas coisas, de outros planos, né? Mas eu não tenho ideia de como se, lógico, tiveram pessoas que construíram, tiveram ali debatendo, creio eu, mas é muito importante essa fala do Lucas, porque, cara, me fez pensar assim, puxa vida, não tinha alguém, não tinha ninguém que pensou nisso, foi a fundo, estudou, porque a gente sabe a definição do que é movimento cultural, e você falou, tem um parágrafo que não vai a fundo, ele para ali. Quer dizer, né, é muito sério isso. E tudo começa daí, né, cara? Tudo começa lá atrás, né? Lá na periferia mesmo, por incrível que pareça, lá no bairro. Eu não vou dizer nem periferia, vou generalizar nos bairros também, né? Cada um tem a sua cultura, seu modo de pensar. E em modo algum foi pensado nisso nesses 10 anos, hein? Aliás, eu nem sei se antes também, né? Então, há de se pensar muito seriamente, né? Até coloquei lá que a gente precisa estudar isso realmente para que, nesse plano, a gente possa colocar... Cara, não sei se... porque, assim, a gente está batendo muito na tecla que o plano tem que ser executível, né? Alguma coisa que tem que acontecer, pelo menos esse estudo acontecer, né? Precisa acontecer realmente, mas se alguém já pegar, se de repente a gente pudéssemos estudar, já é meio caminho andado, já é muito importante para que as outras pessoas continuem esse trabalho nosso, né? Então, acho que é por aí mesmo, né? A gente tem que, até eu notei aqui também, a gente precisa pensar muito nisso, né? Passa a fala. Tem alguns pontos do diálogo que vocês falaram agora que eu volto a falar assim, tipo, é muito bacana e essencial o pessoal da gestão, né,
fazer uma formação de toda essa pluralidade cultural que é existente. Analisando, né, acho que o Armir falou e vocês falaram, tipo, de onde nasceu a cultura não heterogênica, né, não europeia. Nasceu através, se a gente falar, nasceu nas periferias, nesses lugares, não foi tipo uma coisa assim, tipo, de nascimento. Foi mais por uma necessidade existente de um lazer que não era chegado até eles, né? Que não era tipo chegado diretamente, não era promovido. E ainda bem, porque se fosse uma coisa assim, tipo, se fossem pessoas que se importassem realmente com ao humano, entendeu? Com o pensamento, com o corpus, a gente hoje teria nas comunidades tipo a música clássica bombando e não funk, né? A gente teria tipo a música europeia, o balé clássico e não tipo o samba, não essa cultura. Então por isso que tipo quando eu falo assim que há necessidade de um estudo não só do agora, mas tipo do nascimento, de toda essa trajetória, né, de como formou, porque a gente vê assim, em São Paulo, né, eu fico mais tempo em São Paulo do que aqui, né, vamos supor, tipo, em questão de consumo de cultura, porque lá é muito plural, tipo, tá acontecendo uma coisa aqui lá no centro, acontecendo uma coisa, lá em Itaquera tá acontecendo outra também, tipo, terminou uma, sabe? Porque o São Paulo territorializou, cada espaço ele promove sua cultura, ele promove aquilo que é daquela comunidade, mas também de um jeito inteligente, entendeu? E qualificado. Como assim um jeito inteligente e qualificado? É uma forma que não é só uma cultura que o pessoal vai lá e consome, é o pessoal que vai e se constrói junto, eles pegam isso para eles fazem parte e se sentem como parte daquela comunidade. Então é muito mais profundo que apenas ir lá e jogar aquilo e o pessoal aplaudir e falar, nossa, que ótimo, entendeu? É uma construção assim, tipo, que eles mesmos têm essa capacidade de gerar e de entender que aquilo é para o crescimento, principalmente das crianças. As crianças nascem com aquilo e transformam e acreditam em outras perspectivas, porque lá eles dialogam e tudo mais. Agora, trazendo aqui para Ribeirão, olhando a Ribeirão, né, nessa questão cultural, né, a gente fala que a nossa gestão, né, que aí é a gestão do governo, que sempre foi, a maioria sempre que dominou foi o pessoal da direita, no meu entendimento e tudo mais, e teve todas essas questões tipo, de desvalorização da cultura, e quando teve até um ponto, porque a sociedade civil começou a pressionar para ter políticas maiores, foi algo que para meio que falar, ó, tá tendo, né? Não foi algo assim, tipo, de modo efetivo, querer transformar a nossa comunidade. Então, aí, quando a gente fala assim, porque nas periferias, eles têm os bailes, eles têm o samba, eles têm porque eles mesmos, se não fizerem cultura para eles, e a que eles consomem, ninguém vai chegar lá e falar, tipo, ó, sendo que tá na lei, tá na Constituição que o governo, né, que toda a estrutura é obrigatório promover lazer e cultura. Isso está em lei, entendeu? Então é lei. E por que não se cumpre? Entendeu? Porque aí a gente fala, mas ninguém cobra nada. Você acha que uma mulher lá, que mora em um bairro periférico, que tem que manter aquela casa, que ganha salário mínimo, até baixo do mínimo, vai ter tempo que cuida da filha, sustenta a família, vai ter tempo para sair da sua zona ali de vivência, que já é barra, para ir lá na prefeitura e falar, prefeita, aí, cadê a cultura? Que, tipo, cultura, meus filhos querem entretenimento, eles precisam disso para entender que, tipo, não é só droga e coisas que tem lá na periferia, como todo mundo pensa, como todo mundo acredita, todo mundo coloca, né? Muito mais amplo e muito mais gigante, né, que isso. E aí a gente vem, tipo, o negro teve que criar sua própria cultura, né, desenvolver sua própria cultura, porque não teve nenhum incentivo nem nada. Os LGBTs tiveram que fazer a sua própria cultura, porque não tem espaço que promova a cultura, não tem recursos públicos que promovem aquela cultura do pessoal LGBT também, que teria que ter aqui na cidade, não tem, e isso é uma coisa que eu falo muito assim, tipo, é gritante, que essa questão assim de não se ter para essa diversidade,
um espaço, ou uma promoção, ou promover ou algo para esse público, deixa a vulnerabilidade, entendeu? Para que esse grupo seja um grupo que só faz em coisas como, tipo, supérfluas, entendeu? Colocando a cultura, né, o entendimento de cultura apenas nas baladas noturnas, achando que isso é entretenimento, sendo que tem outras coisas, tem outras promoções, e aí a gente fala sobre o quê? Sobre as nossas crianças, entendeu? A gente atua muito com as crianças, e a gente ensina essa pluralidade de opções que ela pode ter de escolha de vidas, entendeu? Então, por isso que eu falo, igual tem coisas, tipo, na área da educação, eu vejo juventude dentro das escolas criando projetos de artes e cultura, e falando, tipo, ó, devido à falta de incentivo, devido à falta de acreditar, que as próprias diretoras também não promovem, a própria escola não acredita, não deixa, tipo, os alunos fazer, no final de semana, usar aquele espaço para fazer cultura, para promover uma coisa legal, sabe? Então, tem todo um mecanismo, entendeu? Que tipo, é muito maior do que a gente imagina. E tem que se trabalhar com isso. E para a gente trabalhar com isso, a gente precisa de uma gestão forte que vai saber, tipo, lidar com todos esses fatores. Mas por isso que vem as questões dos movimentos culturais, porque eles vão dar força para isso. Então, se a gente trabalhar todo mundo em conjunto, principalmente trabalhando essa questão da pluralidade e trabalhar com a cultura no horizonte, né, em todos os setores, se faz essencial para a gente crescer enquanto sociedade, porque aí a gente está falando sobre pertencimento, né? Tipo, é sentir pertencente a algo. E quando a gente faz cultura, a gente sai dessa zona do estudar, do trabalhar, do promover dinheiro, e aí a gente pensa um pouco mais uma coisa que a gente gosta, que cultura é lazer. Então, tipo, você faz cultura, você vai passar um momento para si, você vai pegar um momento para si. Então, a gente tem que entender isso, que cultura é isso. Que a gente vai lá para fazer um momento para nós, para a gente se entreter, para a gente ter algo a consumir, para além do que o comum social faz, tipo, te conduz, né? Então, por isso que tem que ter essa análise crítica e colocar todo mundo nisso, que aí todo mundo começa a dar um valor maior para a cultura, entender que assim, tipo, é muito para além do que apenas um showzinho, um eventinho, ou uma união ali, ou a gente tá, sabe? É um diálogo muito mais profundo e a gente trabalha o pertencimento que precisa ser mais forte aqui, porque ainda as pessoas saem daqui para consumir cultura de fora porque acreditam que daqui não é o suficiente ou não tem nenhum valor, né? Então, são essas coisas. Então, a proposta aí, que tipo, aqui é de proposta também, né? Tipo, fazer essa questão da territorialização, né? Tipo, fazer tipo um IBGE, não, como fala aquele negócio que faz estudos de pessoa, de espaço, tudo mais? Mapeamento mesmo, um Isso, censo. fazer um censo, entendeu? Tipo, cultural, porque aí a gente faz, mas é um censo mesmo, que, tipo, chama os movimentos culturais para descer lá na comunidade, para entrarem na comunidade lá e perguntar para o pessoal o que eles gostam, o que eles queriam como cultura, entendeu? Tem que fazer isso, entendeu? Porque aí, tipo, se o pessoal da gestão não tem coragem de descer lá na comunidade, de entrar lá dentro por medo ou por não conhecimento, chama esses movimentos culturais. Eu conheço muita gente, muitos movimentos culturais que estão dentro dos sarais, que estão dentro desse espaço, que tipo, eles podem ajudar a gente a entrar nesses espaços, em bairros também, porque não só, quando a gente fala periferia, a gente fala sobre bairros também, não somente favelas e tudo mais. E aí a gente faz esse mapeamento, a gente consegue fazer, e aí tipo, a gente tem toda essa imagem, a gente tem o Ribeirão aqui, ó, a cultura Ribeirão é essa, em cada região é esse tipo de cultura. Então, como a gente vai potencializar, mas de uma forma inteligente, e não somente jogar as coisas e falar, olha, bora, é legal, mas também falar, tipo, é uma construção em conjunto de entender que aquilo é pertencimento, e por lei é merecimento. Por enquanto é só isso, né? Tipo, que eu queria falar. E também bater de novo a questão, tipo, política para a juventude, que precisa ser muito valorizada, a questão LGBTQI, a questão dos deficientes, as questões dos negros. Então, são tudo isso, porque, assim, deficiente teve um evento muito lindo que a Gi me mandou lá, que foi no Parque Maribiage. Infelizmente eu não consegui, porque a gente teve outra atividade, mas, tipo, gente, é isso, sabe? Tipo, é tornar a pluralidade. E quando você faz esse tipo de evento, você consegue despertar nas pessoas que, tipo, pô, tem outras coisas para além da minha vida, outras pessoas, outros
tipos de desenvolvimento para além do meu centralismo, do que eu só consigo enxergar, porque o social me faz isso, né? Tipo, e aí a gente entra em estado de hormose vendo a TV, porque a gente não quer pensar para além, né? Tipo, chega em casa cansado, liga a TV e fica em estado de hormose lá, tipo, vendo coisas, e aí não pensa para além, né? Dorme, acorda no outro dia reclamando, ai, mais um dia. Então, é por isso, eu falo assim, por isso que eu sou um gestor cultural, eu amo a cultura, eu amo trabalhar com isso, e não somente as coisas superficiais, tipo, que é a ação cultural, é também a ação educacional, a cultura como educação, como entendimento que, tipo, a gente sai dessa zona de acreditar que somente a gente tem que trabalhar e fornecer recursos para os ricos terem esse momento de lazer lá, longe, e não aqui, porque os ricos nem gastam dinheiro aqui na cidade, eles gastam em outro lugar. Enfim, outra discussão. Mas aí, tipo, entender que, tipo, eles estão merecedores desse momento de lazer, né? E por direito eles têm que ter esse lazer para sair e acreditar que, tipo, a vida é para além, né, de uma sala, de um trabalho, dessa casa, entendeu? Desse espaço. É a vivência, é o estar ali e o se aprofundar nisso. E para anotações é só isso. E também, só para concluir, seria legal, porque assim, tipo, um negócio importante que eu achei muito bacana foi a ação que teve lá no 9 de julho, que foi fechar elas uma vez no mês para o pessoal poder ir com a família. Gente, isso daí é algo super essencial e necessário. Eu vi que o próprio prefeito que promoveu negou a lei, vetou a lei que... Gente, o povo é louco. Mas assim, não dá para entender, né? Mas assim, vamos supor, a gente faz, tipo, hoje é ali na 9 de julho, mas amanhã é ali na Avenida Lusitana. A gente fecha a Lusitana, a gente promove a comunidade, ocupar aquele espaço para, além de promover o empreendedorismo daquela comunidade, a comunidade está ali promovendo seus negócios, tipo, a gente tem ações que a comunidade vai e sai um pouco de casa e vai consumir a sua própria coisa dentro do seu próprio espaço, né? E é isso a minha proposta também, porque eu vou encaminhar, já que é a proposta, tipo, criar esses espaços assim, tipo, um mês a gente vai fazer lá, vamos fechar a Lusitana e a gente faz esse envolvimento lá daquele bairro para se sentir pertencente àquele espaço. E aí isso é promover cultura real, né? Tipo, e que vai agregar, que vai, tipo, o pessoal vai falar depois, nossa, olha que bacana esse projeto, nossa, realmente é bom, tá? E é isso, o pessoal quer, gente, o pessoal necessita. Obrigado aí pela fala. Com Rosas Abertas foi bem isso mesmo, igual eu coloquei aí na proposta. A gente chegou até a fazer audiência pública para falar sobre as ruas abertas, né? Com todo o pessoal da prefeitura, enfim, mas esse é um outro debate que de repente foi vetada, né? E talvez, não sei como é o que vai rolar, tomara que repensem bem, mas a gente não pode parar também, né? Igual o John falou, vamos fazer outro projeto, vamos fazer a coisa acontecer, se não for dessa forma, de outra, né? E é isso. Alguém mais? Se estiver chegando aí, vai estar chegando. Boa noite, Alessandra, do Fórum. Oi, boa noite. Vim aqui ouvir um pouquinho para trazer aqui para Jaboticabal. Legal, muito bom. Vladimir, seu microfone está bloqueado, seu microfone. Agora que eu vi. Cara, ó, é a primeira vez que acontece, eu sempre vejo gente falando assim, ó. Eu mesmo sou um. Eu estava vendo as perguntas, né? Quais as fragilidades e desafios que existem no município.
talvez essa fragilidade da gestão pública seja, talvez, o grande problema, né, de cada gestão. Quando a cultura se uniu ao turismo, o turismo se uniu à cultura, no começo eu fui muito contrário, assim, aliás, ainda até sou um pouco contrário a essa junção, por diversas coisas, em termos de recursos, enfim. Mas também, cara, eu gostaria muito que, que Ribeirão Preto usasse o turismo como porta de entrada para vários outros projetos, né, culturais. Mas eu não falo de projetos culturais aonde fica muito centralizado, não fica pluralizado, né? Fica só lá central, porque a gente chegou até a comentar isso agora mesmo, né? A coisa ficando central, a coisa fica mais ou menos entre Teatro Municipal, aquele complexo ali do Teatro Municipal, juntamente com Pedro II, e a coisa vai ficar no meio centralizado. Então, que o turismo pudesse pegar isso e transformar a cidade no centro cultural mesmo, né? Já que se dispõe a movimentar, né, a cultura da cidade, porque o turismo é isso, né? O turismo, vamos movimentar os movimentos culturais da cidade. Mas, infelizmente, a gente sabe que, eu não sei de que forma isso vai cessando, as verbas vão se esgotando, né? As verbas não vão acontecendo, elas não vão chegando para a cultura, de uma forma ou de outra, elas não chegam, não adianta. A gente batalha, a gente briga para que essa verba aumente a cada ano, mas ela não acontece. E isso chama-se vontade, né? Vontade pública, né? Vontade de uma gestão séria, né? Porque a gente sabe que um povo educado, que um povo culturalmente que se sente pertencente àquela cidade, ao seu território, só tem a crescer, né? Foi igual o John falou, as pessoas dos bairros, né? O John falou muito bem, quando a gente fala periferia, a gente pode falar de todos os bairros, elas têm que ter esse pertencimento da cidade, né? Da sua cultura, e levar isso para o centro, né? E para outros bairros também, né? Então, a gente tem que lutar e talvez quem poderia realmente contribuir para esse desenvolvimento de programas, políticas públicas de ação culturais é o governo federal, que tem que talvez que liberar essa verba, né, para para o estado repassar para o município e a coisa ir crescendo, né? Para que as pessoas beneficiadas, igual, porque já cai na outra pergunta, quais são os perfis das pessoas que podem ser beneficiadas por programas, políticas? É a sociedade civil, é o povo, né? Seja ele, o João falou muito bem, né? O rico não gasta em Ribeirão, né? A gente tem pessoas fazendo teatro de boa qualidade, a gente tem pessoas fazendo cinema de boa qualidade, a gente tem pessoas fazendo dança de boa qualidade, né? A gente tem artesanatos de boa qualidade, a gente tem tanta cultura em Ribeirão que não é mostrado, né? Fica no seu território, e a gente tem que lutar para que essa arte, seja ela qual for, seja mostrado muito além daquilo que a gente pensa. Então, essas pessoas têm que ser beneficiadas. E elas mostrando a sua arte, os seus movimentos, os seus coletivos trabalhando, porque né, o coletivo trabalha tanto, né, os movimentos culturais, os coletivos de cultura, eles trabalham tanto por si próprio, com grana própria, suando ali, vendendo, fazendo acontecer, que esse pertencimento acaba se esvaziando, né? Eles falam assim, não, eu não preciso do governo porque por si só eu já me viro. E não, a coisa tem que acontecer, a gente tem que ter esse apoio, a gente tem que ter essa verba para que mais coisas cheguem, para que a gente possa fazer ainda mais culturalmente para essas pessoas. E é isso. Passa a palavra aí que minha garganta de novo já está... Boa noite, pessoas que chegaram agora.
O Ale pediu a fala. Olá, boa noite a todos. Para quem eu não conheço, muito prazer, meu nome é Alexandre Ulloa, né? Sou artista cênico, né? Formado, né? Trabalho em Ribeirão há muitos anos, e além de trabalhar como artista cênico, eu também tenho o meu trabalho voltado para a área hospitalar, para a área médica, né? Então, e eu consegui mesclar ao longo dos anos, assim como outros profissionais artistas em Ribeirão Preto, o trabalho terapêutico com o trabalho artístico, né? E através disso a gente conseguiu, através da ONG Circularte, executar algumas ações culturais dentro da perspectiva da arte institucional, né? Então, essa fala que a gente está colocando aqui, eu gostaria de estar deixando bem pontuada, né? Ela vai ao encontro de outros amigos também, né? De outras ONGs, como a Mão Amiga, etc., que são ONGs parceiras nossas, que a gente presta serviços e colabora. Existe uma precariedade muito grande de profissionais artistas que possam atender às necessidades do que a gente está falando especificamente aqui, né? Então, eu agradeço muito as falas que vieram, que eu ouvi agora antes, né, do Vlad, e realmente é muito coerente, dentro da perspectiva da cultura em geral. Dentro da perspectiva dos movimentos culturais, da arte institucional, a gente gostaria de deixar bem registrado que existe uma necessidade que se crie um olhar específico para este tipo de produção cultural, para essa produção artística, para o profissional que executa esse tipo de trabalho, as suas características, o seu perfil, a sua formação e até mesmo a sua realização enquanto profissional, né? A gente não está de maneira nenhuma desmerecendo outros profissionais artistas que são maravilhosos, como o Vlad mesmo falou, mas existe uma coisa chamada formação e perfil. Então, por exemplo, eu já fiz trabalhos em asilos, em sanatórios, né? É necessário uma formação específica para esse tipo de trabalho. É necessário que tenha, sim, linhas de crédito, que a gente pense políticas públicas, não só no sentido de prover o financiamento dessas ações, mas também a gente prover a facilitação dessas ações. São profissionais muito capacitados, existem vários outros na cidade que eu conheço, ok? Então, assim, uma coisa muito importante que a prefeitura, por muitos anos, deixou de fazer isso, poderia ter feito, já que a prefeitura ela faz todo o gerenciamento dos espaços públicos, né, dos espaços abandonados, dos espaços ociosos na cidade, né? Uma análise de infraestrutura que pudesse promover e possibilitar ações culturais desses profissionais capacitados no sentido de dar força aos seus projetos. Porque vai um profissional com toda a capacitação, desenvolve uma ideia, ele quer desenvolver um projeto. O que ele espera da prefeitura? Que ela facilite os processos, né? Que a gente possa executar o trabalho. A gente sabe fazer o trabalho. Eu quero só que não me seja dificultado o trabalho, né? Assim como outros profissionais têm a mesma queixa, né? Vamos lembrar, assim, outras casas de cultura que eu conheci em vários outros estados, eu já morei em vários estados, por exemplo, em Campinas, né? O Pontão de Cultura, que é a Casa de Cultura Tainã, né? O TC me contou várias vezes as histórias de como eles construíram o espaço, e como no começo a concessão do espaço foi fundamental para que eles pudessem formalizar aquele ponto de cultura e depois se tornar um pontão. Foi necessário o reconhecimento e a liberação do espaço. Quer dizer, que custou para a Prefeitura de Campinas liberar a Praça dos Trabalhadores lá em Campinas para que fosse realizado esse centro de cultura? Praticamente nada, ok? E hoje tem esse ponto de cultura porque teve em algum momento alguém que teve essa visão de permitir que fosse realizado aquele trabalho lá. Até antes, ele enfrentava dificuldades no local. A polícia batia no portão, ele tinha que segurar o portão. Essas coisas absurdas, né? Um profissional não tem que ficar submetido a esse tipo de coisa. É isso que a gente espera do poder público. Uma boa vontade, facilitação para que os processos sejam realizados, para que as ações possam ser concretizadas. E financiamento também, meus amigos, tá bom? Financiamento também, porque
essa verba, por mais parca que seja do Fundo de Cultura, que a gente formalizou agora, graças à intervenção do Conselho, entre outras coisas, ela tem que ser formação de plateia, desenvolvimento, sim, claro, né? Fruição de cultura, maravilhoso, mas também a arte institucional, a arte voltada para públicos específicos, né? Realizar os trabalhos que são realizados são fantásticos. A ONG, por exemplo, Circularte, que realiza o trabalho junto aos asilos, né? Integrando os asilos às escolas. Sensacional. Quem que não pode... Se a prefeitura puder facilitar a realização de um trabalho desse, não deveria facilitar, né? Pode adotar os critérios que ela botar para poder fazer análise, para ver se os profissionais são capacitados ou não, e se o serviço é relevante ou não, mas precisa facilitar, não é? Ok? Mesma coisa, outros projetos também, como da minha amiga que eu falei, que trabalha com crianças que têm tetraplégicas, crianças que têm paralisia cerebral, vários outros quadros neurológicos, em um trabalho voltado tanto para o esporte quanto para a cultura. Nossa, não seria maravilhoso poder implantar isso e aumentar o poder de ação e a visibilidade de um trabalho desse? Só que aí que está, né? Para a gente entrar nessa visibilidade, essa facilitação, há de ter boa vontade política, né? E não o fetichismo que é feito atualmente na sociedade, né? Quando você filma em Brasília uma pessoa fazendo, entendeu? Que aí fala que é bonito uma coisa ali, uma coisa do outro lado do mundo, sabe? E a gente tem que facilitar as coisas na nossa cidade. Tem vários profissionais altamente capacitados aqui, querendo desenvolver projetos, e só precisam que seja facilitado os processos. E eu gostaria de deixar essa fala bem marcada aqui, tá? Porque é uma coisa muito específica, relacionada à arte institucional, relacionada aos movimentos sociais, porque também, mesmo o trabalho que a gente já fez no MLST, entendeu? Junto àquela comunidade, tem características, sabe? Então, assim, um ator simplesmente é uma coisa, um ator formado é uma outra coisa, um ator que tem uma formação em educação social é outra pegada, né? Então, assim, é uma outra coisa, né? A gente já fez cursos com Boal também, sabe? É uma outra linha, né? E é muito importante a gente deixar isso muito claro, com todo respeito às linguagens que são desenvolvidas, aos grupos, né? As dezenas de grupos que temos aqui em Ribeirão e na região, né? Mas é só deixar muito claro isso, né? Que é importante a gente perceber como facilitar esses processos, porque é uma arte, essa arte ela tem um impacto muito grande, ela atinge um público muito carente, muito esquecido, muito sofrido, e a gente acredita que isso possa causar grande transformação. É possível modificar muita coisa, porque ela tem muito impacto, esse tipo de circulação de saberes, né? A gente poder promover essa integração, né? Através dessa arte institucional, dessa arte voltada para os públicos mais carentes, dos movimentos sociais, dos movimentos culturais, ok? É isso aí. Muito obrigado. Eu ia só apontar uma coisa no que o Ale falou, porque eu acho que dá para ser cirúrgico ao ligar as 3 últimas falas, né? Primeiro, não existe movimento social no plano antigo, então como colocar as questões dos movimentos culturais no plano novo? Segundo, o que o Ale colocou agora, né? Não existe não vou falar necessariamente organização, mas não existe uma articulação que dê os caminhos e desburocratize os acessos com relação aos movimentos sociais, não só o acesso aos lugares públicos e a ocupação dos espaços públicos, mas também instituições que de fato possam aí se beneficiar dessas ações. Então, que é muito importante. E talvez seja o lugar de arquitetar essa articulação desses movimentos junto à prefeitura para que, inclusive, os novos movimentos que venham a surgir saibam o caminho das pedras e não fiquem isolados, enfim, atomizados, cada qual no seu raio de ação. O que me leva a uma terceira coisa. A Débora estava no começo da chamada, mas foram poucas as vezes que, mesmo nas salas de escuta, nesses espaços, né, pessoas de outras frentes de ação dialogaram com as outras para saber as suas demandas, para saber as suas questões próprias de atenção, enfim. Então, talvez criar esse lugar de diálogo permanente entre o Conselho e a sociedade civil.
para que a sociedade civil possa consultar-se com o conselho e entender, né, quais são os caminhos para chegar a atingir e, de alguma forma, ter as suas demandas contempladas, que também é muito importante e também pode estar nesse novo plano. Mas, enfim, só fazendo um resumão aí das 3 últimas falas, para ver se, né, dá um encaminhamento aí depois. Alguém mais gostaria de deixar sua fala, sua contribuição? Eu só gostaria de deixar registrado que sempre que eu vejo o Adriano no carro, meu coraçãozinho assim quase morre. Assim, eu fico palpitando, menina do céu, não faz isso comigo. Mas enfim. Fala aí, Tô Adri. paradinha aqui. Tô paradinha, só ouvindo. Que bom. Oi, Vlad. Oi, pessoal. Eu vou tentar, assim, contribuir um pouco. Aqui tá conturbado mesmo. Talvez eu tenha até que interromper, né? Mas, falando referente às entidades, como representante, né, das entidades, a gente sempre queria juntar o pessoal e a gente manda os convites e cada um, não só as entidades culturais, como também as entidades que promovem cultura, né, de alguma maneira. Que tem muitas entidades que a gente tem contato, são entidades mais assistenciais. Mas, de qualquer maneira, ela trabalha a arte dentro de algum projeto nas entidades. Por isso que a gente insiste naquela questão, assim, não só de um mapeamento, mas, como disse os colegas aí, de promover esse diálogo mesmo com as entidades, para a gente poder ampliar os trabalhos, né, de cada um. Então, no nosso caso, como já foi dito antes, a gente representa uma entidade que promove um projeto cultural de forma itinerária, né, ocupando espaços e fazendo parcerias com escolas, e isso é possível. É lógico, como o Lioa falou, né, se o município ajudasse, contribuísse mais, e tudo era muito mais fácil, né? Tem algumas coisas que acontecem e a gente tem que correr atrás, né? Então, como disse o Vlad no início, conforme você falou, Vlad, dos espaços públicos, né? A gente quer fazer esse mapeamento e saber, de fato, como está funcionando cada espaço e cada programa que já existia nas comunidades que precisam mais, né? Que a gente sabe que tem muita coisa parada e aí precisamos ir a campo mesmo, fazer esse trabalho, né? E a gente sabe que esse momento da pandemia dificultou bastante, né? Mas também não é desculpa, eu acho que há maneiras de fazer esse levantamento e abrir diálogo com a própria comunidade, como já disse os colegas, né? Então, eu vou contribuindo assim da maneira que eu posso, pessoal, e aí eu vou escrevendo também alguma coisa e vou mandando aí para vocês, tá bom? Tá ótimo, Isa. Obrigado, viu, pela contribuição. E são prédios que hoje estão super abandonados. Eu, como moro aqui mais para a parte do Ipiranga, tem alguns bairros adjacentes aqui. Quando eu era mais adolescente, que eu ia, que tinha os centros sociais, eu não sei se chama centro social, é algum outro nome, mas quando tinha esses centros sociais, hoje estão abandonados, sabe? Totalmente, assim, não tem mais nada, só está o prédio lá, não tem nada mais. Então é isso. E, bom, isso vem de tempos também, né? A gente não vem agora, né, por causa da pandemia, que isso não está acontecendo, né? Mas já estava abandonado bem antes também.
Boa noite. Meu nome é Isa. Meu nome é Isabel, né? Mas eu sou conhecida como Isa do Rosário. Eu sou de Batatais e eu estou no Fórum da Região Metropolitana, a qual eu gosto muito de estar dialogando com o pessoal de Ribeirão, com o pessoal de outras cidades, porque Ribeirão precisa de nós e nós precisamos de Ribeirão. Quando se fala em cultura, porque a minha parte assim grandiosa é cultura, né? Eu sou negra, eu moro em Batatais, eu sou uma ativista, e quando se fala em cultura, me chama muita atenção. E, e os que fazem trabalho voluntário aí em Ribeirão? Eu vi o moço falando do trabalho de hospitais, do trabalho que eles desenvolvem nos asilos e tal. Isso é muito importante. Eu fazia um trabalho voluntário aí em Ribeirão, né? Nós pegava dinheiro do nosso bolso, né? E ia para Ribeirão fazer um trabalho voluntário. Não vou falar o lugar porque não permitiram para me falar, mas é um lugar público aí. Então, eu acho que esse olhar mesmo, esse olhar da cultura, gerando movimento, descentralizando, né? Igual o senhor acabou de falar que tem vários prédios abandonados. Será que não podia fazer uma escola de formação? Já que tem tanta gente voluntária, não podia pegar esse voluntariado e trabalhar em prol desses meninos que ficam na rua, dormindo na rua, sem perspectiva de vida? Porque para eles não foi apresentada a cultura. Eles não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de ter uma mãe que ia atrás, que batia, assim, no sentido de aprendizado, e se precisasse ter apanhado, eu apanhei e foi para me melhorar. Mas hoje em dia não pode, né? Mas eu gostaria disso. Por que não faz esse prédio abandonado aí? A comunidade negra podia pensar em fazer um trabalho grandioso nesses prédios aí. Eu trabalho com bordado afro, né? Poderia um dia por semana ensinar essas crianças. O Orumilá também, parceria, tenho certeza que o Orumilá também participaria. A Adri aí, ó, né? Ensinar circo para essas crianças para ser felizes. O dinheiro fala alto, mas eu acho que o amor fala muito mais. Então, eu acho que a gente não tem que passar e o prédio está abandonado. A gente tem que fazer esse resgate de almas, de almas e de almas, porque as almas são todas mortas, se a gente for ver culturalmente. Então, quem tem o poder, né, na mão, que é o povo, né, que é o povo, deveria mexer o caldeirão aí em Ribeirão. Batatais, a gente mexe o caldeirão aqui, viu? A gente questiona, eu vou atrás, não é só eu não, muita gente, a cultura está bem representada, o grupo de teatro tem, né? E é isso aí. Eu acho que se fizer uma região metropolitana, um vai dar condição e dar força para o outro, né? E a gente vai somando e a cultura vai se tornando importante. Por que ninguém quer a cultura? Ninguém quer que o povo pensa. E a cultura faz isso. A cultura faz a gente pensar. Então, essa é a minha contribuição e eu passo a fala. Obrigado, Isa. Bom, gente, alguém mais quer contribuir? A gente tem um tempinho ainda ali, ó, temos 45 minutos. Aliás, o nosso teto é de até 8h30, né? Mas vamos que vamos. Eu só vou colocar uma coisa porque eu acho muito sintomático, tá? E é algo que eu percebo percebi, aliás, em todas as salas de escuta.
a gente sabe que tem muito movimento cultural em Ribeirão. A gente sabe que tem uma pluralidade de vozes na região, né? E, enfim, por que muitas vezes a gente não consegue uma ocupação desses espaços de escuta, né? Parece besta isso, mas nós não somos educados para ser cidadãos e lutar pelos nossos direitos em nossa formação e educação, né? A gente mal sabe quais são os nossos direitos constitucionais. Então, que tipo de cidadão a gente está pensando em formar com relação à cultura, para que, de fato, esse seja um espaço que seja de todo cidadão e que todo cidadão venha reivindicar seus direitos, porque, assim, a fim e a cabo, todo mundo financia, né, o Estado, a cidade, o país, e o dinheiro não retorna necessariamente para quem mais precisa. E se todo mundo parasse de pagar imposto, então? Já que não chega, né? Vamos criar um movimento social aqui, não vão pagar mais imposto, porque, de alguma forma, né, já não chega e as pessoas têm que fazer por si só. Será que alguém ouviria ou alguém reclamaria? Porque é, de fato, uma obrigação do cidadão sustentar o Estado? Então, talvez seja interessante pensar para esse plano também, em questão de movimentos sociais, uma educação dentro dos movimentos sociais pró-cultura, com relação a tomar a cultura como um direito, e saber exigir, e saber que existe um Conselho Municipal de Cultura. Eu tenho 32 anos, eu fui conhecer o Conselho Municipal de Cultura esse ano, no meio de uma pandemia, por causa das redes sociais. Isso não é sintomático de como a política é feita na nossa cidade? Ou, de alguma forma, se a gente criar uma base dessa nova geração que está indo, será que eles não vão ter um engajamento diferente do nosso com relação à própria cultura e como exigir dos governantes? Enfim, é algo que precisa ser pensado e que pode estar junto aí na inclusão da pauta dos movimentos culturais dentro do próprio plano para os próximos anos, né? Uma formação integral do sujeito entre os movimentos sociais, um reconhecimento dos movimentos sociais como formadores de cidadãos, né? Pró-cultura, enfim. Lucas, eu queria fazer uma observação. Eu achei a sua fala muito coerente, questão do direito à cultura, a importância da cidadania, que é um conceito que muitos estadistas já se referiram à nossa cultura como sendo a cultura sem cidadania, né? E é um grande problema esse. Na fala da Isa, que eu reconheço a minha paixão como artista, né? Eu vejo essa distância, porque entre a paixão nossa como artista e o amor que faz com que a gente passe a vida estudando e trabalhando com uma coisa, né? Eu com 50 anos, o Conselho a gente já conhece há mais de 20 anos. A Miriam fazia parte do Conselho há 20 anos atrás, eu lembro e os problemas que o Conselho tinha naquela época, na verdade, foram resolvidos praticamente nos últimos 2 anos, que a criação do Fundo de Cultura, ela falava desde 99. Eu lembro de conversas com a Miriam que ela me comentava do problema, que eles estavam tentando formalizar o Fundo de Cultura. Nossa, demorou décadas. Olha isso. Então, assim, é urgente que o Estado assuma sua responsabilidade. Da fala da Isa, já existe uma região metropolitana. Eu queria só colocar isso para a Isa, que ela falou, tal. Já existe, tem uma lei que foi aprovada que colocou 34 municípios e aonde não é mencionada a cultura, nessa lei da região metropolitana. Então, como fazer uma ação cultural que interligue a região metropolitana se não está nem previsto nessa lei? É necessário revisar isso, fazer aditamentos, fazer correções, né? Porque as leis elas não são elaboradas de forma correta, elas são elaboradas como elas conseguem ser elaboradas, né? Até dizia-se que se a gente soubesse como são feitas as leis e a salsicha, a gente nem comeria nenhuma, nem obedeceria às outras, né? Isso é uma piada, mas que muito coerente. Então, assim, é importante a gente perceber isso, que temos que coordenar essa paixão, mas é necessário cobrar do Estado, cobrar do município, cobrar do governo federal. No caso aqui, uma sala de escuta,
o município tem que assumir o papel dele. Espaços ociosos, a gente conhece espaços aí que estão desocupados há décadas, que foram totalmente depreciados. Ali na Bandeirantes, por exemplo, os antigos espaços ali da Mogiana, os galpões, em 2002, eram aqueles galpões inteiros, e em 2004 já tinha todo o telhado sido retirado pelos craqueiros locais, porque a prefeitura não fez nada, e a população local, sobretudo os moradores de rua, se apropriam do espaço e fazem o que tiver que fazer. Afinal de contas, eles que tomam conta até que venha uma força opressora do Estado e retire eles do local. Quer dizer, esse duelo de força, a gente tem que quebrar essa equação, gente. Entendeu? A cultura ela vem para quebrar essa equação. Senão, a gente vai repetir os mesmos problemas, vai continuar as mesmas coisas, e a gente vai trabalhar com a história num sentido cíclico, e não espiral. A gente precisa evoluir, né? Tem que ser uma espiral, né? Então, assim, eu acho muito importante a gente estar colocando o nosso papel, nesse ponto eu concordo com a Isa, mas também cobrar, essencialmente, do município, por exemplo, qual que é a política que ele tem com relação aos espaços ociosos? Eu acho fundamental que o município se propõe em relação a isso. Várias cidades, não Ribeirão Preto, até menores que Ribeirão, organizaram, listaram alguns espaços ociosos, pegaram algumas instituições que gostariam de desenvolver trabalhos naqueles espaços, fizeram uma abertura de chamamento, várias instituições se inscreveram, aí eles tinham uma verba mínima, não é verba grande, não, verba mínima, né? Ponto de cultura. Para quê? Para ajudar ajudar a operacionalidade, sabe? Funcionar a coisa ali, ter um segurança, coisas mínimas. E, de repente, aquele local se torna um centro cultural, se torna um ponto de cultura. Então, assim, cabe à prefeitura poder facilitar esse tipo de processo, sim. Senão, o que vai fazer? Vai ficar fazendo que nem fazia antes? Ficar 10 anos fazendo Tanabata e diz que está fazendo cultura? Dar 40 mil para o Tanabata, 50 mil e falar que isso é política cultural. Fazer uma feirinha ali, fazer uma foliazinha de reis ali, dar 300 pãezinhos e com mortadela para o pessoal da Caminhada do Calvário, depois eles colocam essas 3, 4 palhaçadas lá e falam que isso é política cultural. Há de ter um outro pensamento, há de ser gestores culturais realmente, né? Parar de trabalhar com elemento muito político e mais técnico. A gente tem que pensar na cultura mais como um elemento técnico e não tanto elemento político, né? Isso está muito problemático. Nesse ponto que eu discordo, talvez, dessas politicagens, sabe? De desfazer secretaria, juntar com outro, porque a gente fica com essa, na verdade, apreensão em relação a qual a verdadeira autonomia da cultura, como desenvolver um olhar e projetos culturais voltados para a necessidade e perfil e característica da cidade. Porque não adianta eu lançar um edital de uma coisa que não tem perfil na cidade, né? A gente tem que encontrar, a gente tem cursos de música, teve cursos de musicoterapia. Então, assim, existe uma demanda de musicoterapeutas na cidade, né? Um número de músicos, sabe? Então, assim, vamos pensar, né? A gente tem espaços aqui onde que podem ser desenvolvidos projetos, quais são as instituições que têm interesse, quais os projetos, sabe? Abrir esse espaço, né? Até eu achei muito legal, numa das falas do Lucas também, que é abrir um espaço permanente, né? A gente tem que pensar isso, que tem que facilitar até para as novas gerações, para que eles encontrem esse caminho mais aberto, né? Um espaço permanente, onde, agora acabei de voltar de uma viagem, fiz um curso disso, quero desenvolver um projeto aqui, tenho essa capacitação, que apoio que a prefeitura pode dar? Ela pode concessão de espaço, ali durante 1 ano, 2, ali naquela região, sabe? A gente tem espaços aqui que são maravilhosos e estão jogados, né? Na Caramuru, ali, quando foi construído há 10 anos, eu até lembro o barulhão que foi, a gente olhando lá, nossa, que lindo, que parque lindo, né? Durou 2 anos, né? E agora lá, está há anos daquele jeito lá, do jeito que está, abandonado, dá dó ali na parte de baixo da Caramuru, em cima, praticamente na Lusitana, ali, quase na 9. Um espaço maravilhoso, podia estar sendo desenvolvido vários projetos, vários profissionais, educadores, mas tem que ter um planejamento. Tem que ter uma pessoa
que pensa que as pessoas precisam beber água, que tem que ter um pãozinho para as pessoas. Sabe essas coisas normais que um gestor pensa, né? Tem uma infraestrutura para a realização do trabalho, que a gente sabe fazer o trabalho, né? Minha formação de regência, minha formação, né? Por favor, né? Agora, eu não preciso, a gente vai lá para fazer o trabalho e não tem uma água para a pessoa. E tem lugares aqui em Ribeirão que é assim. Você abre para botar o pessoal para beber. Ah, tem um bebedouro, você vai lá, sai uma água branca. Não dá para beber. Como que eu vou fazer um trabalho num lugar desse, gente? Tá? Então, assim, só deixar claro. Então, o que a gente quer, o que a gente está pedindo é que a prefeitura desenvolva um olhar de facilitação e promova a desburocratização desses processos. Tá? Tem muitas coisas assim, a gente tem caminhos para abrir. Não preciso da prefeitura que me abra portas para o HC, porque eu já trabalhei há 10 anos, tá? Mas tem coisas ali que ela pode facilitar. Assim como no hospital no Santa Teresa, aqui também, tem coisas que pode facilitar enquanto prefeitura. Existem processos, né, gente? Por favor. Né? Tem muita coisa. Afinal de contas, tem assistência social aqui na cidade também. Quer dizer, tem muita gente aí que ganha para poder dar suporte ao trabalho social. Então, por que não, né, a gente abraçar, entender melhor isso e como encaixar a cultura nisso, no aparato que já existe? Porque se a gente não encaixar no aparato que já existe, criar aparato não vai. Porque verba para a cultura, a gente está pedindo 1% faz décadas, não chega nisso. Aí depois tem gente que fala, agora a gente quer 2%, mas não chegou nenhum ainda. Né? Então, assim, é necessário muita articulação, muitas. Muito obrigado. Valeu. Acho que é isso, né? A gente tem que começar a ter outros olhares, né? Uma pessoa uma vez falou que a gente tem que começar a estudar, né, mais a gestão pública, né? Porque às vezes eles vêm com umas linguagens e não sei o que mais, aí a gente acaba indo na deles, não, nossa, que projeto legal, isso é muito interessante, né? Então eu vou junto nessa, mas na verdade é uma armadilha que a gente acaba entrando, então a gente precisa ter essa formação, ter esse conhecimento. Eu acho que foi o Lucas que falou sobre formação, né? Principalmente eu não digo que a gente vai ser expert em gestão pública, não é isso, mas saber os caminhos, saber as ferramentas que a gente pode usar para que a gente possa estar mais inteiro ali, né, em nossos assuntos, tanto dentro do conselho como fora, né, como sociedade civil. Fechou a balada, então? É isso? Alguém tem mais alguma Alguém tem mais alguma outra fala? Alguém quer dizer mais alguma coisa a mais? Alessandra? Quando a gente começa a falar dessa questão de cidadania, de entender política, da gente ter que entender esses instrumentos todos burocráticos. Você sabe que, ao mesmo tempo que eu acho que as coisas estão mudando um pouco, eu fico um pouquinho triste, vamos dizer assim, porque eu imaginava que depois da Lei Aldir Blanc, aquele movimento que teve, aquele calor e todo mundo se ajudando e todo mundo se inteirando da lei, das leis, tal, eu achei que isso não fosse parar, né? E aí a gente ouvindo agora todas essas questões, a gente se dá conta de que parou, né? Teve uma das reuniões daquela escola de políticas culturais que eles falavam, né,
quantas cidades será que vão deixar de discutir a política cultural assim que conseguiu o dinheiro da Aldir Blanc? E foi dito e feito. E é desanimador, às vezes, isso, porque a gente estava com a faca e o queijo na mão ali para continuar essa briga que começou com a Lei Aldir Blanc, né? Já era para, se a gente tivesse se mantido firme naquilo, a gente já tinha aprovado a Lei Paulo Gustavo, a gente já estava discutindo Lei Aldir Blanc 2, e já estava com as cidades discutindo sistema municipal de cultura, e, no entanto, a gente está sempre com as mesmas pautas, né? Que é essa. A gente precisa da ajuda do poder público, ao mesmo tempo a gente precisa se juntar, como disse a Isa, né? Nós somos uma reunião metropolitana, a gente tem que se juntar para trabalhar, porque mesmo que a lei não saiu do papel e que não tenha a cultura lá, a gente tem que se juntar. E enquanto isso não acontecer e a gente ficar cada um na sua cidade, a gente não vai fazer nada. E a gente vê que muitas coisas, os problemas são os mesmos. E olha que tem lugares em que tem os gestores mais presentes, o prefeito mais presente, mais ali que dá a importância para a cultura, mas mesmo assim as coisas estão bem difíceis. Então, é bom ouvir tudo isso, mas ao mesmo tempo dá uma tristeza de saber que a gente alcançou, a gente deu muitos passos, né, na Lei de Blanc, e a gente voltou esses passos tudo para trás. Era isso, obrigada. Obrigado, Alessandro. Bom, gente, o papo está muito bom, foi demais ter vocês aqui. Eu acho que a gente sempre agrega tudo aquilo que a gente fala, é bom ouvir cada um de vocês. E ganhamos aí mais algumas contribuições para o nosso Plano Municipal de Cultura. Né? Eu vi que o Lucas estava anotando alguma coisa, como eu estava prestando atenção aqui, não consegui anotar, mas vai estar gravado e depois eu vou rever e anotar algumas coisas. Mas foi uma conversa maravilhosa, muita gente contribuiu, eu acho que é isso mesmo, que a gente possa estar cada vez mais unidos, né? Eu acho que quando as pessoas do poder público vê que nós estamos nos articulando, eles começam a pensar, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa, eu tenho que estar presente, o que está rolando, o que está acontecendo? Então, é necessário mesmo que isso aconteça cada vez mais, esses papos, igual o Lucas falou, uma ideia ótima da gente sempre estar se encontrando, sempre estar presente, para que isso reverbere cada vez mais, incentive cada vez mais as pessoas lá fora. Lá fora que eu digo a sociedade civil. Gente, obrigado. Então, eu encerro aqui o nosso bate-papo com relação aos movimentos coletivos culturais para o Plano Municipal de Cultura. E em breve nos encontraremos. Até mais. Boa noite, viu? Valeu, Vladimir. Valeu, galera. Fiquem bem, se cuidem, boa semana. Se cuidem também. Boa semana. Marli, obrigado. Ale, obrigado. Valeu, Lucas.